Bom dia. Bom dia. Testemunho acerca da purificação espiritual. Publicado no livro Evangelho do Céu, volume 4, Salvação, editora Lux Oriens, traduzido pelo reverendo Minoru Nakahashi. Situação atual do mundo espiritual. Publicado no jornal Eiko, número 199, em 11 de março de 1953. Comentário de Meixo Sama. É normal surgirem questionamentos quando acontece um caso de manifestação espiritual durante o Jorei. Até tempos atrás tinha muito, viu? Acho que até os anos 2000 mais ou menos. 2000 para cá diminuiu muito. Assim, você ia ministrar Jorei, a pessoa incorporava, né? Não sei se vocês pegaram. Aqui já teve uma vez, um ou dois casos, mas é raro, muito mais raro de ter essa manifestação. Parece que na África ainda tem bastante, né? Mas na época de Meixo tinha muito. Levantava a mão, já algum espírito, ou encosto, ou às vezes até antepassado da pessoa, começava a falar. Não era a pessoa, usando a pessoa para falar, né? Interessante. O reverendo Nakahashi conta quando ele veio para o Brasil, em 1955, né? Tinha muito aqui no Brasil, muito mesmo, muito. Ele aprendeu muito com isso, né? Imagina, 19 anos, quando ele veio. Essa hesitação não está completamente errada, pois essas ocorrências podem ser falsas ou verdadeiras. Para fazer a distinção entre uma e outra, todos devem ler os ensinamentos a fim de desenvolverem sabedoria, que na maioria dos casos possibilitará a compreensão da natureza da manifestação. O relato que lerão a seguir narra uma manifestação verdadeira, uma vez que descreve a atual situação do mundo espiritual. Acredito que possa servir como uma grande referência de estudo. Explica muito bem e claramente o efeito que a dedicação e o cuidado com a ordem praticados neste mundo material produzem no mundo espiritual. Efeito que a dedicação e seguir a lei da ordem aqui no mundo material, ou seja, nós, quando a gente está dedicando de coração, querendo servir a Deus de coração, né, espontaneamente, e seguindo, claro, a lei da ordem, dá muito efeito no mundo espiritual. Mexe no mundo espiritual. Porque a gente aprende que espírito precede a matéria, né? Primeiro acontece lá, depois aqui. Mas o que faz aqui também mexe lá. Isso é muito... Porque é muito próximo, muito correlacionado. É como o que a gente faz determina o destino do nosso espírito. Ou seja, conforme a gente vive nesse mundo, vai determinar, por exemplo, a posição que o nosso espírito está no mundo espiritual. Mesmo assim, o espírito precede a matéria. A matéria se movimenta por causa da força do nosso espírito. Meio complicado, né? Mas é junto. É importante saber que é muito próximo, junto. E que influencia um para o outro. Corpo e espírito, né? Matéria e espírito. Você suja o corpo, aparece nuvem no espírito. Espírito suja alguma coisa, aparece doença no corpo, ou materializa alguma coisa para limpar, né? Então, ler os ensinamentos, tal. O relato que lerão a seguir já foi também. Explica muito bem, também já foi.
explica claramente o efeito da dedicação e o cuidado com a ordem praticado nesse mundo material produzem no mundo espiritual, não sendo perdoado nada que não esteja dentro da lógica de Deus. O que é a lógica de Deus? São as leis divinas. Lei da ordem, lei do espírito precede a matéria, lei do sou. Podemos verificar que o sonen correto e a fé autêntica de um membro podem resultar na salvação tanto de pessoas vivas quanto das centenas de milhares de almas de antepassados que estão no mundo espiritual. Sonen correto e fé autêntica. Quando você age de acordo com os ensinamentos e acredita nisso que você está fazendo, movimenta mesmo. Atua muito lá, antepassado. Por outro lado, se o sonen e a fé estiverem errados, ninguém conseguirá conduzir-se à salvação. Por exemplo, uma pessoa dedicando, querendo só receber graça para ela, uma fé egoísta, né? Querendo melhorar sua vida, sua situação financeira, suas doenças, seus conflitos. Querendo usar da fé para resolver seu problema. Isso é egoísta, né? Esse daí, antepassado, não vai beneficiar nada. Mas uma pessoa que tem sabedoria, como ele fala, sabe que doença, pobreza e conflito, os problemas que você tem, que você enfrenta, são purificações, que é limpeza. Então você não dedica para se livrar disso, querendo resolver seu problema, mas sabe que dedicando eles serão resolvidos. Isso é interessante. Desejo é diferente, forma é diferente. É talvez um pouco complicado, né? Porque é como aquele caso da bolacha, né? Está sempre fresquinho porque vende mais ou vende mais porque está sempre fresquinho? Não é tão óbvio. Mas aqueles que já estão assim, nesse nível de desapego de si mesmo, vão entender, né? Quem ainda é muito apegado a si mesmo, ao seu, ai como eu sofro, ai como eu isso, ai como eu aquilo, não vai mesmo ter como entender nada disso, né? Portanto, é preciso refletir sobre isso e modificar o próprio sonen para essa realidade descrita no testemunho. Modificar o próprio sonen. Parece fácil. Modificar a sua maneira de pensar, modificar aquilo que vem de sentimento, porque sonen é o pensamento, o sentimento e a vontade, e mudar a própria vontade. E isso não é tão fácil. Por quê? Porque o sonen, ele vai de muito ruim a muito bom. Não é? Mas esse de muito ruim a muito bom se relaciona com aquelas 180 camadas do mundo espiritual. Em cada camada do mundo espiritual, o sonen vai de pior a melhor. Então, conforme o nosso espírito se eleva nas camadas do mundo espiritual, o nosso sonen,
ou seja, nossos pensamentos, sentimentos e a nossa vontade melhora, se torna mais sublime, se torna mais louvável, se torna bom e não mal. Você não tem tanto pensamento negativo, diminui. Aquele monte de sentimento negativo, de raiva, de mágoa, diminui. E você passa a ter vontade, mais vontade de praticar o bem. Como a maioria da humanidade está no nível intermediário, não está nem tão bom e nem tão ruim, às vezes isso passa desapercebido. E a pessoa aqui, nesse mundo, fica querendo mudar o pensamento, mudar o sentimento, mudar as vontades de uma forma material, de uma forma que não é se preocupar em elevar o próprio espírito. Como que o espírito se eleva? Prática do bem, praticar virtudes. A gente pratica só o bem, a gente ainda faz maldades, mas faz bondades também. Outra coisa é aceitar a limpeza do espírito, ou seja, as purificações, doença, pobreza e conflito, tendo o entendimento de que essa limpeza faz com que o nosso espírito suba nas camadas do mundo espiritual, e aí então a gente vai ter um sono melhor. Sem essa limpeza física, espiritual, material, nosso espírito não sobe. Então todo o sofrimento que a gente tem é uma dádiva de Deus, é uma limpeza, é como se fosse o perdão dos nossos pecados. Tem que agradecer a Deus, você está sendo perdoado pelos erros que você tem cometido. Deus perdoa, de que forma? Purificando. A gente faz oração aqui todo dia, não é? Perdoai os nossos erros e purificai-nos das nossas impurezas, para que de fracos e pequeninos nos tornemos então veículos puros, veículos poderosos, para fazer o quê? A vontade de Deus. Senão a gente não vai conseguir fazer plenamente a vontade de Deus. A gente não é que não vai fazer nenhuma vontade. Algumas vontades de Deus a gente vai fazer. Mas a gente vai fazer muitas vontades também do demônio, do capeta, aquela coisa, não sei se é chifrudo talvez, não sei. Né? Diz que é bonito, né? Não sei, pode ser. Galanteador, sedutor. Seduz as pessoas através da matéria e tudo isso, né? Para quem já viu, ministro, né? Testemunho. Antepassados nos ensinam a bênção que é fazer gratidão. Senhora Shioaki tomou. 58 anos, estado de Okayama. Que nome? A senhora aqui tomou? Tomou, não tomou? Tomou? Parece aquele comercial, né? Tomou? Primeiramente quero agradecer a Meishu Sama por todas as graças que recebi desde que ingressei na fé. Eu e minha família também somos muito gratos por esta experiência que vivemos. Nela aprendemos por meio das palavras de um antepassado a importância do donativo de gratidão. Sou uma simples dona de casa e vou dar o meu testemunho.
No dia 10 de fevereiro, eu e minha família fomos ao culto mensal na difusão que fica próximo à nossa casa. Recebemos vários ensinamentos e também nos foram dadas várias explicações sobre a campanha do novo Ricardo. Nessa mesma noite, aliás, aqui nós temos várias campanhas também, né? Nós temos campanha para ajudar a África, temos campanha para ajudar. Nós temos campanha para realizar, ajudar na agricultura da grande natureza em Miracatu, e nós temos campanha para ajudar, para realizar, concretizar a obra divina aqui mesmo no Templo O Caminho. Não tem, o que não falta é, né? Campanha. O que não falta é oportunidade. Oportunidade não pode reclamar que tem, né? E graças a Deus as pessoas estão agarrando as oportunidades, hein? Parabéns. Estão entendendo, estão percebendo. Que bom que é, né? Que bom que é participar dessa obra. Tem muitas pessoas que moram longe, eles mandam mensagem: ministro, eu quero ajudar lá a África. Como que eu faço? Ministro, eu quero ajudar lá a Miracatu. Como é que eu faço? Ministro, eu quero ajudar aí a obra de vocês. Como é que eu faço? Graças a Deus. Que bom. Bom para Deus, que não pelo fato de estar recebendo alguma coisa de alguém, porque tudo já é dele. Ele não precisa de nada, não é? Mas bom para a pessoa que está participando, porque ela ganha muito mais do que o que ela está oferecendo. É sempre assim. A gente ganha muito mais. Muito mais. Não tem nem como falar: ah, eu vou, então eu vou pagar o que eu estou recebendo. Não tem como pagar. Não pagar. Né? O que a gente faz tenta agradecer. Quando a gente reconhece tudo que a gente está recebendo de bens, aí a gente tenta agradecer e fica até aflito de ver que não tem como pagar uma dívida enorme que já tem com o Criador. Só de estar vivo, respirando aqui, nesse mundo, hein? Diz que tem fila enorme no mundo espiritual, de espírito, querendo vir aqui. Querendo vir. Mas as pessoas não querem nem ter filho mais. Os que querem não podem. Não tem. Os que podem não querem porque é caro. É caro ter filho. Aí não quer. Não confia que Deus vai ajudar, né? Que Deus vai. Ele mandou essa alma no mundo, Ele que vai cuidar. Mas a mãe e pai quer cuidar. Voltando ao assunto. Nessa mesma noite, já em nosso lar, conversávamos sobre os temas abordados no culto, quando minha sobrinha, Emília, de 25 anos, chegou dizendo que não se sentia muito bem. Comecei a ministrar-lhe de orelha, quando, de repente, ela começou a manifestar o espírito do irmão mais novo do meu marido, que falecera havia 30 anos e tinha apenas 25 anos de idade quando morreu. Então, frequentemente, essa sobrinha manifestava o espírito da sua avó, mas dessa vez foi do tio. Mas desta vez veio o do meu falecido cunhado, que nos disse o seguinte: vim dar esse depoimento para comprovar efetivamente que agora a situação do mundo espiritual está ficando mais difícil. 1953, imagina agora como está, né? Talvez já está melhor. Porque se 53 estava muito difícil, estava limpando muita purificação, como deve ter já limpado bastante de lá para cá, agora, porque lá já começou desde 1931 a limpeza lá.
Já vai fazer quase 100 anos de limpeza, né? Em 2031, daqui a 6 anos, completa 100 anos de era do dia no mundo espiritual. Né? Aqui no mundo material, só em 2051, 52, 53 há controvérsias, mas até 1953 completa 100 anos aqui no mundo material de purificação. Né? Então aqui ainda só 100 anos, nem 70 anos, né? Mas lá já quase 100 anos. Mas não dá para saber, né? Porque Meixo Sama fala que é uma coisa gradual. Não é de repente purifica tudo e pronto, acabou. Senão também não tem quem aguenta. É aos poucos, gradativamente, né? Pouco a pouco. O assunto que vocês ouviram na igreja e de que falavam a respeito há pouco representa muito menos do que realmente acontece nesta dimensão. A cada dia as palavras de Deus estão ficando mais severas. Vocês pensam, pode chegar logo o juízo final. Mas isso é um absurdo. Parem e reflitam. Vocês acreditam que chegando esse dia, suas almas terão condições para receberem o perdão de Deus? Da maneira como estão agora, não conseguirão ser salvos. É preciso aprofundarem mais a fé. Eu morri há 30 anos, mas ainda sofro com doença. Morreu doente, foi para o mundo espiritual. Como que chega lá? No mundo espiritual? Doente. Porque se corpo está doente, espírito está doente. Então espírito, doente, 30 anos lá, no mundo espiritual, que é o lugar onde Meixo Sama fala que as purificações ocorrem de forma acelerada, muito mais do que aqui. Lá purifica muito mais que aqui. E ele já 30 anos ainda purificando doente. Uma pessoa ficar aqui 30 anos doente, purificando, será que aguenta? A pessoa fica aí uma semana purificando, chora. Não aguento mais. Não é? A cada dia já foi. Dantan também já foi. Sinto inveja dos espíritos que receberam o Ricari. Espíritos que receberam o Ricari. No mundo espiritual tem, como aqui no mundo material, templos, igrejas, locais onde os espíritos podem receber ajuda, não sei o que, tal. Pode inclusive tomar a decisão de servir a Deus lá. Estudam lá, tem curso lá para receber o Ricari. Aí faz curso, estuda lá, recebe o Ricari. A pessoa acha que virou espírito, fica flutuando lá. Vira que nem o Gasparzinho. Tem uns que ficam, né, aqui assustando os outros. Sinto inveja. Não é possível sequer tentar conversar com eles, pois estão no nível muito acima do qual me encontro. Lá, para você receber o Ricari lá, precisa estar num nível espiritual muito alto.
lugar que ele estava, não tem como receber nada. Precisa muita limpeza antes. Precisa limpar. Está tão sujo que não tem como colocar uma água limpa num copo imundo. A água vai sujar. Por isso, purifica. Purifica. Purifiquem. 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 Sofra. Sofra. Sofra com doença, com pobreza, com conflito, sabendo que isso é limpeza do espírito. Sem isso, não tem como. Sabendo disso, você não impede que isso aconteça. Não tenta impedir a doença. Não tenta impedir nada. Simplesmente você, sabe, está sendo limpo minhas máculas. Vou melhorar. Vai melhorar. Aí, tendo essa fé, acreditando isso, você para de se queixar das próprias purificações. Passa a agradecer a purificação. E aí, pegou o caminho da felicidade. Além disso, Deus dá um monte de oportunidade de a gente praticar o bem. Como, por exemplo, participar das campanhas, participar dos cultos, participar das orações, né? Participar das dedicações aqui, de limpeza, de que seja, né? Chance está sendo dada para todos. Deus deu até esse lugar aqui para a gente se abrigar, não é? Para a gente se confortar, para a gente se acalmar, mas se a gente está fora da lei e da ordem, se a gente está dormindo, se a gente não está enxergando nada disso, a gente vai vir na casa de Deus e bagunçar tudo, vai quebrar tudo, vai sujar ao invés de limpar, porque dormindo, né? Uma pena, uma pena. Então, ele falou que não era possível nem conversar, nem chegar perto desses espíritos, porque eles estavam no nível muito alto. E com essas palavras encerrou seu discurso e foi embora, né? Desencostou da menina. Ficamos ainda conversando sobre o que ele nos revelara e perguntávamos de que forma poderíamos aprofundar ainda mais a nossa fé. Foi então que minha sobrinha se queixou novamente. Ele estava indo embora, ele voltou ao espírito. Novamente. Dessa vez porque sentia dores no quadril. Passei a ministrar e chorei. E o espírito do meu cunhado voltou a se manifestar. Quando estava voltando ao mundo espiritual, encontrei com o Yoshiko, que me pediu para dar o seguinte recado. Como o Sonen da família mudou, por favor, passe essa mensagem. Ou seja, como o Sonen da família passou a ser um Sonen de querer ajudar, de querer beneficiar, não só a si mesmo, mas de fazer o que precisa ser feito para ajudar quem está aqui, quem está lá, para ajudar o mundo material e espiritual como um todo, né? Yoshiko é a minha filha, que havia recebido o Hikari antes de vir a falecer em 1950. Em seguida, meu cunhado prosseguiu com o relato do que ela havia lhe dito. Quando eu ainda vivia, recebi o Hikari, e mesmo ficando doente, não tomei nenhum remédio até a minha morte. Ficou doente. Ficou doente. Tinha o Hikari. Recebeu muito chorei, acredito,
Porque naquela época, qualquer membro que ficava doente recebia total atenção. Jorei 24 horas por dia, ficava gente em volta lá, ministrando, não é? Não era assim? Aqui também, no começo era assim. Mesmo assim, não foi curada e morreu. Morreu, 25 anos de idade. Mas ela não foi tomar remédio, não foi no médico. Não foi, não quis. Muitas pessoas, eu escuto muitas pessoas que falam assim: imagina, 25 anos, poderia ter dedicado até os 75 se tivesse ido no médico, porque aí não teria morrido e aí ia fazer muitas coisas boas na obra divina. Você tem que escutar isso daí, viu? Por essa razão, por não ter tomado remédio, por não ter ido no médico, e mesmo morrendo, por essa razão, recebi o perdão dos meus pecados e agora me sinto bem e estou muito bonita. Fé não se discute. Quem acreditar, como eu acredito. Se me der uma doença hoje, pode ser que amanhã eu morra. Por exemplo, algum entupimento, morreu, ótimo. Não impedi nada. Né? Se me dá uma Covid, um vírus, qualquer coisa, eu vou buscar receber Jorei mais intenso, mais pedir para todo mundo fazer oração, ministrar Jorei em mim, para ver se assim elimina mais rapidamente as máculas, para que, se por acaso eu morrer, porque todo mundo pode morrer, eu já chego lá com muito menos do que se eu tivesse ido no médico, tomado remédio e acumulado um monte de sujeira que demora anos, décadas para sair do corpo, e depois chegar lá com muito mais impureza e mácula e sofrer muito mais, ficar doente lá, não sei quanto tempo, né? Sofrendo lá. Desde então, vivo uma existência muito feliz. Depois que vocês participaram do culto, pude perceber uma mudança no Sonen da família, e por isso gostaria de fazer um pedido. Conforme foi dito a respeito da campanha do Hikari no culto de hoje, gostaria que vocês fizessem a gratidão relativa às 5 pessoas da família. Com essa oferta, receberei aqui no mundo espiritual a qualificação de missionária. Quando viva, tive poucas oportunidades de dedicar, pois era mãe de 3 filhos e não tinha muito tempo. Mas agora que estou neste plano, sinto-me muito feliz por poder fazer exclusivamente na salvação das almas. Tem pessoa que não tem oportunidade mesmo. Trabalha, tem que sustentar a família. Não tem muita oportunidade. Mas tem pessoa que está cheia de oportunidade para dedicar. Tem tempo para dedicar. Mas não dedica. Depois chega lá, vai reclamar de quê, né? Podia ter feito. Não fez por quê? Não quis. Aí cada um precisa refletir, né? Lá, ela queria se tornar missionária. Lá. Interessante, né? Por quê? Porque ela tinha o Ricardo. Tinha o Ricardo antes de morrer. Mas não era missionária lá. Tinha o Ricardo aqui. Lá não tinha missão. Para ela adquirir uma missão lá, família aqui tinha que fazer esforço.
esforço, ou seja, se doar, servir, fazer o máximo possível, lá eles recebem ajuda. Recebem, porque nossa linhagem, nossa família, lá eles recebem então, através do que a gente faz, da nossa dedicação. Não adianta só ficar colocando o nome no Soreisha fazendo oração e achar que com isso eles vão ficar bem. É muito pouco. Muitas vezes essa oração não passa de uma formalidade. A pessoa se sente obrigada a fazer, não é espontâneo. Ou até se sente pressionada, porque o ministro pressiona. Ou pressiona também a fazer donativo. Tem que ser com sabedoria, espontaneamente, sabendo. Se acredita, né? Faz. Quem acreditar vai fazer. Quem não acreditar não vai fazer. Vai fazer o quê, né? Uma pena. Quando viva, tive poucas oportunidades, mas agora que estou nesse plano, sinto-me feliz por poder fazê-lo exclusivamente na salvação das almas. Como no mundo espiritual, a palavra de Deus está ficando cada vez mais severa, sinto muita pena das pessoas que não têm o Hikari. Raras vezes consegui encontrar meu marido, que morreu de repente, e por mais que ele tente, vai levar mais de 1000 anos, até que consiga chegar ao nível em que me encontro agora. Portanto, gostaria que fizessem essa gratidão o mais rápido possível, para eu poder receber essa qualificação e passar a dedicar na salvação das almas que estão perdidas aqui no mundo espiritual. Ao terminar de dizer essas palavras, a alma de meu cunhado foi embora. Quando ouvi esse pedido, fiquei um pouco preocupada, pensando se meu marido compreenderia a importância de fazer essa oferta, e cheguei a orar a Deus. Mas na manhã seguinte, bem cedo, depois de refletir sobre esse aviso do plano astral, ele mesmo colocou em nosso altar domiciliar a quantia certa e disse para que a levássemos logo para a igreja. Nesse momento, senti imensa alegria por ele ter feito a doação de coração, pela minha filha que se tornaria missionária no mundo espiritual, e também por podermos ajudar na obra da construção do reino do céu aqui na terra. Imagina lá em Miracatu, a gente está produzindo alimento divino. Como Deus quer que seja feito, sem nenhum tipo de adubo, nada, só o sol, a chuva e a terra. Dia de culto a gente põe, né? Isso é porque não tem comida assim. Onde vai comprar assim? Vai no mercado, não tem. Melhorzinho que acha é orgânico, mas orgânico cheio de adubo. Não é igual Deus falou para fazer. Não falou para pôr adubo. Falou que adubo tira a vitalidade da planta, planta fica doente, solo perde a força por causa do adubo, mesmo orgânico. Passados alguns dias de ter feito a gratidão, né? Na noite de 14 de fevereiro, minha sobrinha retornou à minha casa para receber Jorei. Enquanto ela recebia a luz, o espírito de minha filha, Yoshiko, manifestou-se novamente dizendo: a gratidão já está a caminho da sede central, e a partir de amanhã começarei a dedicar como missionária. Recebi a permissão de vir aqui lhes agradecer. Falou isso e ficou algum tempo com a cabeça baixa, chorando com emoção.
Depois continuou: hoje os antepassados fizeram uma comitiva numa verdadeira demonstração de agradecimento antes que eu viesse até aqui. Já pensou? Você chegar lá, tem uma comitiva para agradecer esforço que você fez aqui? Isso é demais, né? Isso é demais. Muitas vezes a gente está dedicando na obra divina, pensando em sei lá o quê. Presta atenção. Dá a seriedade que precisa ser dada. Não é tudo brincadeira. Não é para ficar todo mundo carrancudo. Não. É bom, mas não esquece o que precisa. Quem quer, quem acredita isso, que faça, né? Faz. Faz acontecer, só depende de nós. Como digo, porta está aberta. Vem dedicar. Vem dedicar com esse sono, com essa vontade de ajudar a humanidade inteira. Quando a gente está dedicando assim, firme, não só nossos antepassados recebem graça. Porque a gente tem os antepassados, mas a gente tem espíritos que têm afinidade. Seus amigos, seus conhecidos. Eles começam também a receber graça através de você. Isso vai se estendendo. Porque através de uma pessoa, um espírito pode participar. Esse espírito vai trabalhar na salvação. Não só de quem está no mundo espiritual, muitas vezes de quem está por aqui também. Vai ajudar muito a trabalhar. É como, por exemplo, só eu conheci, né? Aí não quero chamar mais ninguém. Não quero ajudar ninguém. Só eu quero melhorar a minha vida. Não. Eu recebi, conheci, eu tenho que chamar outras pessoas. Porque senão vai ficar uma pessoa muito bem vivendo num mundo onde todo mundo está muito mal. É chato. Não é? É como você está lá vendo aquela paisagem maravilhosa, linda, aquilo te fazendo tão bem, não é? E você em vez de se sentir tão bem, fala, olha para um lado, olha, puxa, só tem eu aqui vendo isso. Queria que todo mundo visse. E começa a chamar, gente, vem ver, vem ver, vem ver, né? Vem ver Deus, o poder dele, Meixo Sama. Sou infinitamente grato a Deus pela imensa concessão que Ele nos deu, permitindo que minha filha viesse aqui para manifestar seu agradecimento. Refleti sobre o profundo significado da gratidão e como isso é parte do grandioso plano de Deus para a salvação da humanidade. Ultimamente, tenho recebido muitos ensinamentos sobre a lei da ordem. Agradeço imensamente e fiz um voto íntimo de fortalecer cada vez mais a minha fé.
Minha família vive em tão intensa harmonia que causa admiração a todos. Vivemos felizes e não me canso de agradecer ao Pai as inúmeras bênçãos que recebemos diariamente. Estou pronta para servir como um instrumento de salvação. Do fundo do meu coração, agradeço a Meixo Sama. Então é isso que a gente precisa saber quando a gente dedica de forma correta, com o sono correto. Eu tenho falado bastante aqui que não adianta dedicar de qualquer jeito. Só dizer assim, eu vou lá na igreja, ministro de orei, limpo, faço quebana, faço isso, dou dinheiro para a igreja. Dinheiro para a igreja é péssimo. É gratidão. Tem um tempo que eu estou lendo um livro que chama Caminho de Perfeição, da Santa Teresa d'Ávila. E ela é um livro que ela instruindo as freiras do convento que ela dirigia, né? Para instruir, para dizer o que fazer, como não fazer, tal, como se comportar, tal. E é muito interessante ver como que é essa vida monástica. Uma vida que a gente que não viveu assim, né? Não tem muito compreensão. É uma vida que você sozinho, solidão, né? Convento, o que tem? Quartinho, bem pequenininho, com uma cama, com um crucifixo, lá, uma coisinha com água, seu cobertor, mais nada. Só isso. E ali a pessoa fica ali sozinha, fazendo oração. Para que Deus tire a cegueira do mundo. Para que mais e mais pessoas enxerguem a presença divina dentro de nós mesmos. Cada um carrega dentro de si um pedacinho de Deus, uma partícula divina. É muito diferente do que a gente vive, por exemplo, aqui. Aqui todo mundo conversa. Vem dedicar a conversa. No monastério ninguém conversa. Conversa só com Deus. Deus dentro, conversando. O tempo inteiro. Quando vai reclamar, reclama para Deus. Só está falando com Ele. E não é falando aqui. Fechamos. Falando aqui. Com Deus. Pedindo para Ele tirar nossa cegueira. Pedindo para Ele nos aceitar, nos perdoar. Pedindo para Ele se manifestar. Pedindo para Ele ficar junto com a gente. Deus, Santo Agostinho falava, ele procurou muito
estado de união com Deus, como o Meshama atingiu, né? Shinjingoitsu, estado de união perfeita. Esse santo Agostinho, ele tentava, ele estudava, ele, né, ajudava, ele fazia, mas ele não sentia, ele não encontrava Deus. Então ele andava pelo mundo, ele ia nas igrejas, ele ia em todo lugar procurando Deus. Então ele falava: eu procurei Deus em todo lugar, não encontrei. Quando eu desisti de procurar Deus fora de mim e passei a procurar dentro de mim, lá Ele estava. A gente tem que ter... A gente fala tanto de espírito secundário, né? Mas a gente não fala nada que Deus dentro da gente, né? Mas Ele está. A única coisa é que Ele está encolhidinho. Não consegue nem se mexer. Envolvido por um monte de nuvem, de mácula, que impede que Ele manifeste. É como um céu encoberto de nuvens. Sol não aparece. Fica escuro. O que precisa? Tirar a nuvem. Limpar as nuvens, precisa purificar. Entendo. Precisa limpar o espírito de nuvens. Aí Deus começa a manifestar bastante. Né? Parar de criar nuvem e eliminar o máximo possível. Por isso falei de convento. Porque convento é mais difícil criar nuvem. Porque não fala. A gente cria muita nuvem através das conversas, viu? Muita. Começa a falar, quando vê, está falando de um, falando do outro, falando do outro, falando de si. E da obra divina, que precisa ser dito, não é? Vamos fazer isso aqui? Vamos fazer isso aqui? Vamos fazer aquilo ali? Vamos dedicar? Vamos fazer? Vai ser bom para todo mundo? Vai, vamos fazer. Esquece, fica segundo plano. Preocupado com os próprios problemas, aí conversando os seus problemas com o outro, que o outro vai fazer o quê? Vai ouvir, né? Vai ouvir. Mas o que a gente precisa? Trabalhar. Faz mais oração. Fica nesse sistema, essa oração, essa freira, essa santa, ensina tipo de oração. Tem a oração vocal, que é muito bom, né? Mas tem uma outra oração, que é uma oração do coração, oração mental. É uma oração do seu espírito. Você com Deus. Você e Deus. Você e o Pai. Você conversando com o seu Pai. Do céu. Ela fala assim, antes de ir na frente do altar, fazer oração, primeiro pense, com quem é esse que eu vou falar? De que jeito que eu tenho que me dirigir a esse? Quem sou eu? Quem sou eu para me dirigir a esse majestade? Não pode ser qualquer jeito. Precisa saber, né? Tratar com Deus com muito respeito. Tá bom, muito obrigado. Até amanhã. Hoje